Então eu estava falando aqui do Filho valiosíssimo que é o Senhor Jesus. Então, eu estava falando que Deus, ele comprou nós de volta. Então, ele tem direito legal sobre nós humanos. Ele comprou nossa alma. Então, nós temos que entregar ela para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí, quando você vive de forma que raciocina, então você vai pensar nisso. Você não vai só ouvir essa mensagem, sair daqui de boa, esquecer e continuar vivendo em alma somente, sem raciocinar. Mas você vai ficar refletindo todo dia, pensando, realmente eu tenho que entregar minha alma. E você vai se esforçar para fazer isso o mais rápido possível. Porque se uma pessoa morre sem ter entregado a alma, ela morre em pecado. Ela morre sendo um fora da lei. Fora da lei espiritual. E se ela morre sendo um fora da lei, uma fora da lei, então ela vai ter que prestar conta no tribunal de Deus, que é lá no juízo final. Mas antes disso tem a prisão preventiva. É isso daí, pode ser, esqueci o nome, acho que é isso daí mesmo. Sabe, quando a pessoa ela é suspeita ou acusada de uma coisa, ela fica na cadeia por um tempo até ser julgada. Depois ela é condenada e vai para a cadeia pior, né? Então, aí é assim, quando a pessoa morre, ela vai pro inferno. Se ela morreu ali, sendo fora da lei, transgressora da lei, né? Então é isso daí. Como eu estava dizendo, não é errado você fazer festa no dia de Natal, mas a melhor coisa é que você faça a festa nessa intenção, pensando, raciocinando, refletindo e levando as pessoas a pensarem nisso também. Lógico que você não vai ali criar uma briga, uma confusão, né? Tem pessoas que é difícil você falar, né? Tem pessoas aí que você vai falar, ela cria uma briga, uma confusão, ela não entende. Mas tem pessoas que nem que se procure falar da forma boa, não adianta. Mas tem outras que se você achar a forma boa, elas vão te entender. E vai dar ouvido à verdade. E a verdade é essa. Que nós, os humanos que não entregou a alma para Jesus, nós não, que eu já entreguei, mas quem não entregou, tem uma dívida com Deus. Qual é a dívida? Ela deve a alma dela. A nossa alma é muito preciosa, por isso mesmo é que Deus comprou com o Senhor Jesus, com o preço do Senhor Jesus. Não que ela vale o preço de Deus, né? Mas ela acabou se tornando isso, pelo preço que Deus pagou caríssimo. Deus comprou a nossa alma com Deus, com o preço dele. Né? Então, quer dizer que ele pagou caríssimo. Então, por isso mesmo, é que quando uma pessoa morre em dívida com Deus, ou seja, ela não entregou sua alma para ele, ela não resolveu ser serva dele, então ela vai ter que pagar uma pena eterna, porque ela mostra que ela escolheu continuar servindo Satanás, mesmo que ela foi comprada. Mesmo que ela foi comprada de volta. Tipo assim, imagine que você, por algum motivo, alguém foi na sua casa, entendeu? Algum motivo, você criar seu filho pequeno. Pronto, vou dar um exemplo melhor pra você entender. Seu filho ou sua filha eram crianças, e ali foi alguém, um tio, uma tia, alguém lá, sei lá, uma pessoa assim da família, ou um colega de muita, sei lá, influência, e ficou ali falando pro filho, brincando assim, com aquela criança, você quer ir morar comigo? Geralmente os adultos têm mania de fazer isso, alguns adultos, né? Quer ir morar comigo? Na minha casa tem isso, tem aquilo. E começa ali fazer, um tipo de oferta para a criança. Ficar ali, lá você vai ter isso, aquele brinquedo, lá minha casa é grande, você pode se divertir, por isso e aquilo. Aí, a criança pega, algumas crianças não vai, sabe? Tem criança, não, pega ali, gruda no pai e na mãe ali, não. E não vai, pode a pessoa oferecer um monte de coisa, querer falar, jogar vários papos na mente da criança. A criança não, de jeito nenhum, ela mostra ali que ela ama tanto o pai e a mãe ali, que ela não vai. Mas tem outras que são iludidas e acaba se iludindo com aquilo e faz aquele gesto de quero ir sim. Ou fala, eu vou, sabe? Ela demonstra que ela quer ir.
E aí imagina que o pai e a mãe deixam ela ficar uns dias aí na casa dessa outra pessoa, que essa pessoa acaba levando a criança embora por um tempo. Agora imagina que o pai ou a mãe vai lá e compra uma outra coisa mais cara, muito legal, que a criança não tinha. Coisas muito boas assim que a criança até gostaria de ter. E aí, eu sei lá, um brinquedo bom que a criança sempre quis ter, uma coisa muito boa. Aí o pai ou a mãe vai na casa de volta dessa outra pessoa aí que a criança tá morando provisoriamente por um tempo. Por uns dias, passando uns dias ali e fala assim: olha filho, eu comprei pra você, vamos lá pra casa que ó, se você for comigo, você vai ter isso daqui. Mas aí a criança fala: não vou, eu quero ficar aqui, eu quero continuar aqui. O que o pai e a mãe vai fazer? Vai ficar triste, vai falar assim: poxa, eu sou pai ou mãe dessa criança e agora cuidei dela até agora, tudo, e saiu de mim e agora ela me trocou por essa casa aqui, essa pessoa, sei lá o que, essas coisas dessa casa. E mesmo ainda indo lá com essa coisa que ela tanto queria, que eu comprei pra ela, nem assim adiantou. Ela não quer vir morar de volta comigo. Então o pai e a mãe vai ficar triste. Se você for esse pai, essa mãe, for normal, se acontecer isso aí com você, ia ficar triste, muito triste. E você ia ver que você ia achar... Eu não digo muito injusto da criança se falar essa palavra, mas poderia ser quase isso, né? Porque é uma criança, né? Porém, é uma situação muito delicada. E aí isso é só para exemplificar um pouquinho disso daí. Mas Deus, ele era nosso dono. O diabo veio e fez ofertas ali que nos atraiu e a gente se vendemos, né? Adão e Eva vendeu toda a humanidade, mas depois também tem o quê? Quando a criança nasce, ela vai crescendo, ela cai na mesma de Adão e Eva, porque o diabo vai oferecendo o pecado, e aí ela vai, a maioria das crianças acontece isso, né? Ela vai acabar aceitando ali o pecado e vivendo no pecado. Então muitos reclamam de Adão e Eva, Adão e Eva errou, fica ali condenando Adão e Eva, mas muitos fazem a mesma coisa, a maioria dos humanos, porque se vendem para o diabo a troco de um prazer momentâneo, a troco de uma coisa que vai estragar a sua própria vida, a própria vida da pessoa. Então, o verdadeiro significado do Natal é esse. Então não é errado, sabe? Tá numa festa ali, vamos assar carne, vamos, eu mesmo com a minha família, a gente assou carne, a gente comeu, bebeu, se divertiu, dançou, a gente dança música gospel, né? Mas dançamos. E é uma alegria, mas isso aí não é errado, fazer uma festa no Natal. Agora, o melhor é você estar refletindo. E ainda mais se você faz essa festa assim, ó, vamos se alegrar sabendo que Deus nos comprou de volta. Entendeu? Então, vamos comemorar aí. Comemorar, porque Deus fez uma coisa tão grande de nos comprar de volta com seu próprio filho, é uma coisa grande, essa coisa é digna de muita comemoração. Aliás, é uma comemoração contínua, o certo seria nós comemorar todo dia. Nós não tem dinheiro para fazer festa todo dia, e nem que nós tivéssemos, não tem tempo também, né? Porém, nós devíamos estar ali todo dia sendo gratos a Deus por isso. Se a gente já temos que ser grato por nós andar, falar, enxergar, ter saúde, ainda que não tenha 100%, algumas pessoas não tenham 100% de saúde, mas tem muitas aí que se você for olhar no mundo, falta o que você tem, né, de saúde. Tem muitas que tem, mas eu tenho doenças, tem outras piores. Então, se nós já temos que ser grato por isso, pela nossa família, às vezes seu familiar é uma pessoa meio perturbada, mas você tem que ser grato, porque se você for olhar no mundo, tem gente que tem familiares muito mais perturbados. Então, se nós já temos que ser grato por tudo isso, pela comida que nós temos, mas é uma comida simples, mas pelo menos você tem pessoas que têm pior, que não tem, né? Então, se nós já temos que ser grato por tudo isso, mas ainda nós temos que ser grato de ter sido comprado de volta. Se Deus não tivesse comprado nós não ia ter chance nenhuma, nós podíamos fazer o que queira, vou andar, tentar andar direito, fazer boas obras, não ia adiantar nada, porque não é pelas nossas obras, não que isso... então agora não vou fazer mais boas obras, vou andar errando. Não é assim que funciona. Você tem que procurar fazer somente boas obras, se esforçar para isso. Às vezes você pode falhar, mas tem que se esforçar.
Mesmo assim, não confie nas suas obras, porque não é suas obras que vai salvar. Por mais que você faça boas obras, ainda é nada perante a Deus. Na Bíblia fala que toda a nossa justiça é como um trapo imundo diante de Deus. Então, não que nós não tenhamos que procurar fazer justiça, praticar a justiça, procurar sermos justos. Mas, para ser justo por completo, considerado justo para Deus, tem que confiar no sangue do Senhor Jesus e obedecer a Ele, ser servo dele, servo do Senhor Jesus. Está escrito que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. O Senhor Jesus ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que quer dizer? O Senhor Jesus é a palavra, a Bíblia. Novo Testamento e algumas partes do Velho Testamento tem leis ali para nós obedecer à risca. Então, se você não obedece, quer viver do seu próprio jeito, da sua própria vontade, então você está desobedecendo o que está na Bíblia. Então você não está servindo a Deus, sendo obediente a Deus, sendo servo, serva de Deus. Então você não entregou sua alma para Ele. E se você não entregou, quando você morrer, e o pior é que nós não sabemos a hora que nós vai partir desse mundo. Quantas pessoas estavam vivas bem e de repente foi-se. Então, por conta disso, o inteligente a se fazer é estar salvo o tempo todo. Você tem que estar salvo todo dia, toda hora, todos os momentos, porque nós não sabemos o dia da manhã ou o que vai acontecer no minuto a seguir. E, então, quem é inteligente de verdade, faz o quê? Quem é sábio, sabe? Se entrega para Deus logo, porque isso já não chega os problemas da vida que nós temos para se preocupar. Né? A questão de econômica, a questão financeira, a questão de como ser pai, certo? Como ser mãe, já tem tudo isso aí para nós ter que resolver. Imagina ainda estar com a preocupação pior de todas, de saber que a alma não está entregue a Deus. Então, tira essa preocupação na sua cabeça. Esse fardo pesado. Se você ainda não entregou sua alma, entregue. Porque esse é o verdadeiro significado do Natal, que Deus comprou. Nós humanos, a humanidade todinha, pela moeda que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho único dele. Ele mandou o Senhor Jesus Cristo aqui na terra para nascer de alguém humano, que é a Maria, para poder representar nós humanos, para que nós pudéssemos ser salvos. Aí ele fez tudo certinho. A quem nunca pecou, ele estava sendo uma representação nossa, para nos representar. Nós, para poder nos comprar das mãos do Satã maligno. Mas quem não entrega a mercadoria continua sendo servo de Satanás. Continua sendo Satanás continua sendo dono dessa pessoa. Quem não entregou a alma. E por ele ser dono, então ele acaba sendo dono legal, no sentido, tipo, quando a pessoa morre, ele fala, eu sou dono legal porque ela não se entregou, então eu tenho direito dela. Então, né, direito. Porque, né, direito por conta que ela decidiu não entregar a alma para Deus. Então, o diabo chega e Deus fala assim, ó, ela não se entregou, mesmo que você tinha comprado, ela preferiu continuar, essa pessoa preferiu continuar a ser minha serva, preferiu continuar que eu fosse dono dela. Então agora eu vou levar a alma para ficar eternamente comigo. Pronto. Agora pensa numa pessoa que vai parar nos quintos dos infernos, sendo serva pessoalmente, porque aqui na terra as pessoas não vê diabo nem nada, mas sendo serva, ela não vê assim fisicamente, né? Vendo com os olhos, ela sendo serva de alguém tão maligno que odeia nós humanos. Odeia Deus e odeia nós humanos. E Satanás, ele sabe que Deus, ele é onisciente. Então, sabendo disso, o diabo tortura a pessoa lá no inferno, sabendo que quem sofre com isso é Deus. E Deus não pode fazer mais nada, porque é justo. Aí lá no inferno, a pessoa pode clamar, chorar, derramar lágrimas de sangue, mas Deus não pode mais fazer nada, porque é a lei, é a justiça, foi o combinado. É justo isso. A pessoa estava aqui na terra, teve tempo. Existe aí, como diz, existe vários meios de você saber a verdade. Que nem agora esse vídeo é um meio de você saber a verdade. Existe hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, igreja aí em várias esquinas. Né? As pessoas tropeçam em igreja. No canais de televisão, vários canais aí
sendo pregada a palavra, panfletos, folhetos, jornais, evangelismo de várias formas. Sai evangelistas pelas favelas, sai pregando por aí. Então, tem a Bíblia para a pessoa estudar, mas a pessoa muitas vezes está numa religião falsa, não aceita. Isso é porque ela não resolveu curiar a Bíblia do jeito que é para curiar. Se ela pegar e examinar mesmo a Bíblia com sinceridade, então ela vai conseguir discernir quem está certo e quem está errado, qual é a religião falsa e qual é a verdadeira. Lógico que não é somente isso, ela tem que pedir ajuda, ela vai na sinceridade, Deus, eu vou ler a palavra do Senhor. E eu não vou ler uma vez ou outra, eu vou ler todo dia e o máximo que eu puder. Só que eu quero que o Senhor me ajude a entender e a ler com sinceridade. Então Deus, por misericórdia, vai ajudando a pessoa a entender, para ela não ficar no engano de cair nas seitas. Essas religiões falsas, que o diabo levantou esses tipos de religiões para enganar, porque a função do diabo é ser enganar. Desde a época da Eva até hoje, ele não mudou de tática, ele continua com a sua maior ferramenta de todas, que é o engano. Ele é o pai da mentira. Então, você só é enganado se você quiser, você só é enganado se você quiser. Tem países que não chegou o evangelho, mas aí a pessoa, ela vai ser julgada de uma forma diferente. Deus vai julgar ela, mas de uma forma diferente, né? Então, aí já é um assunto para outro vídeo. Mas você que tem oportunidade, na Bíblia está escrito, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, aqui no Brasil está sendo muito dado o evangelho, está sendo muito ofertado o evangelho. Tem vários meios de você conhecer a verdade. Tem a internet com vários vídeos, tem a televisão, tem pessoas pregando a palavra, tem muitas Bíblias, tem várias versões. Ah, a pessoa não entende. Ah, essa Bíblia tem palavra difícil, tem a outra da palavra mais fácil. Tem várias versões para a pessoa não ter desculpa de que ela não entende a palavra. E então tem vários tipos de jeito de você conseguir entender a palavra. Fora os livros que são publicados, que tem por base bíblica. Por exemplo, assim, a pessoa de uma certa denominação ali, aqueles fundadores daquela denominação, eles vão lá e escrevem livros que explicam melhor a Bíblia, né? Então, tem mensagens ali naqueles livros que vai tendo os versículos bíblicos, a pessoa entendendo. Lógico, também tem aquelas religiões falsas que produzem aí livros falsos, né? Que torcendo a Bíblia, mas aí cabe a você procurar examinar a Bíblia com toda sinceridade e pedindo muito ajuda do Espírito Santo para te orientar, porque que nem Jesus ali no deserto. Ali vai até registrar na Bíblia para entender que o diabo faz isso. Ele vem enganando, querendo enganar a pessoa, ainda mais para estar no deserto da vida, não no deserto literal, mas no deserto da vida, e ele vem usando palavras. Às vezes você está no deserto espiritual, às vezes está no deserto financeiro, às vezes está no deserto na área da saúde, na área conjugal, na área familiar. E aí, o diabo vem nesse deserto lançar palavras na mente dela, ou usando alguém, pessoalmente. Mas, torcendo até a palavra, a Bíblia. Mas cabe a pessoa, ela ter, antes disso, já tido tanto conhecimento bíblico, né, entendimento bíblico, que antes disso ela já tenha examinado bem a Bíblia, né, que nem na Bíblia tem outra palavra, fala assim que o certo é o obreiro que seja aprovado e saiba manejar bem a palavra de Deus, a Escritura. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, então, quando o diabo vier com a palavra, você tem que saber se defender. Porque se torcer a palavra, você não vai ser enganado. Você já vai ter outra palavra para se defender ali. Porque muitas vezes o diabo tira uns versículos fora do contexto, né? E faz virar pretexto. Então, ele torce. Ele engana. Tem versículos que pode ser fora do contexto, mas tem outros que não pode. Tem que estar ali, tem que ser lido junto com o contexto todo, para a pessoa entender o que ali quer dizer. Porque se ele for tirado fora, vai parecer que é outra coisa. Então, nessa hora que você tem que ter a sabedoria. Então, você tem que ter aquela visão ampla da Bíblia, da verdade. Você tem que conhecer todos os livros, conhecer todos os capítulos, versículos, e conhecer e lembrar, decorar, se for preciso,
guardar bem dentro de você, porque se o diabo vier com mentira, você já vai, opa, você já vai identificar rapidinho se aquilo ali é mentira ou verdade. Então, foi essa a mensagem de hoje. Lembre-se que o verdadeiro significado do Natal é que Deus comprou a humanidade todinha pelo preço do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quem não entrega a sua alma para Ele, já que ela já foi comprada e muito caro, então essa pessoa, ela é um fora da lei. Então ela vai ser penalizada na pena eterna, que é ter que conviver com Satanás a eternidade, sendo serva dele. E pensa num dono mau. Aqui ele oferece coisas boas, tudo para enganar a pessoa, prazeres. Mas lá nos quitos dos infernos, que sabe que a pessoa já está sendo dele eternamente, que não tem mais como a pessoa sair, lá ele não vai oferecer. Tem gente que fala assim, no inferno vai ter bebidas e vai ter danças e vai ter mulheres para se divertir. Pensa que lá no inferno vai ser uma balada, sabe? Pensa que lá no inferno vai ser só alegria, mas ao contrário. Lá no inferno é onde o filho chora e o pai não vê. Pai não, porque Deus não vai ser mais pai dessa pessoa. Quando você já foi pro inferno, Deus não é pai dela. Então, lá é um lugar de choro e ranger de dentes. O próprio Jesus falou. Lá é um lugar onde o fogo não se apaga. Imagina o fogo queimando, ardendo. Se a gente queima um pouquinho a mão ou pega qualquer coisa, se tira, mesmo que o fogo já não tá mais, ainda continua ardendo. Imagina o fogo o tempo todo ali queimando a pessoa. E fala onde o bicho não morre. Imagina a pessoa cheia de bichos mordendo ela. Aqueles bichos, sabe aquelas larvinhas? Já dói, né? Horrível. E aí quando ele fala, o bicho não morre, quer dizer que Jesus quis falar que o tormento é muito grande e eterno. Então não brinque com essas coisas. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua alma. Sua alma está em jogo. Pense bem. Então esse é o recado de Deus que eu tenho para você. E eu tomo esse vídeo como testemunha de que você foi avisada dessa verdade. A verdade verdadeira, a verdade eterna é que Deus comprou já sua alma a preço muito caro. E o correto, o certo, o justo é que você entregue a Ele a mercadoria. Bom, tem muitas coisas a ser faladas, mas por hoje não dá mais. Porque não posso passar aqui e fazer um vídeo de 5, 10, 20, 30 horas, até porque você mesmo não ia nem ter tempo de ficar ouvindo. Mas aos poucos, se Deus permitir, nós continuamos falando mais. Mas você não tem desculpa de não conhecer a verdade, porque ela está sendo pregada em todos os lugares, ainda mais no Brasil. E está escrito no livro de Provérbios. A sabedoria saiu pelas praças, pelas ruas, clamando. Quem der ouvido a ela, se dará bem. Mas quem não der ouvido à sabedoria, que é a verdade, se dará mal. Então, vou finalizando esse vídeo. E até mais, se Deus permitir.